Boa noite, irmãos. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom estarmos aqui. Amém. Dias bons, dias mais ou menos, dias mais... Mas estamos vivos. Amém. Estamos vivos. Nós estamos, eu falei isso para os irmãos já, né? Nós estamos passando essa fase de mudança hormonal e aí eu vejo pessoas passando por isso com muita facilidade, né? Eu já estou com um pouco de dificuldade porque minha alimentação não é boa. Minha alimentação não é boa e não deveria, né? Deveria cuidar disso direito, mas... E aí a gente fica meio assim, tem dia que o trabalho exige da gente demais a conta e trabalho num ambiente muito, muito pesado, né? Ambiente pesado, isso não é a análise que foi feita e realmente se você for olhar, lugares que tem muita concentração de coisas assim, não é bom, né? Tem pessoas que não têm, não sei, até que ponto isso interfere ou não na vida das pessoas. Eu, pelo menos, para mim, interfere. Lugares de concentração de muitas pessoas, assim, ainda mais num ambiente de povo incrédulo, um povo que não teme a Deus, eu tenho uma certa dificuldade com isso. Shopping center. Centro da cidade é um lugar que me faz assim, me faz mal. Eu evito o máximo que eu posso de andar pelo centro por ali, calçadão e por ali onde tem espíritos de tudo quanto é tipo, para tudo quanto é lado. Não me faz bem. Shopping center também me incomoda demais ir no shopping center. Os meninos estão aí, a família sabe disso, eu não gosto, né? E hospital, gente. Meu Deus do céu, eu não sei se é sensibilidade para essas coisas, não é? Às vezes eu estou trabalhando lá e daqui a pouco passa um mal-estar, uma coisa assim. Eu falo, será que alguém por ali... E aí eu pergunto para as pessoas, eu trabalho no térreo, e o pessoal que trabalha no primeiro, segundo andar, principalmente o pessoal que trabalha na UTI, que é o lugar mais crítico lá, cirurgias e tantas coisas, eu pergunto, alguém passou dessa para outro lugar lá, não passou? Você passou. Jesus. Às vezes criança. Essa semana eu subi no segundo andar lá, no centro cirúrgico, e encontrei com um garotinho, menino novo, devia ter os seus 10 anos, por aí, 12 anos de idade, todo rachado assim, com cirurgia na testa, no crânio assim, já tinha feito a cirurgia e estava fazendo aquelas caminhadas, tem que fazer caminhada para poder não ficar deitado, pós-cirurgia, essas coisas assim. Encontrei com ele no corredor assim, ele... Chamou, tio, tudo bem? Eu parei assim, tinha um monte de coisa para fazer, mas eu parei uns minutinhos lá e ele estava junto com a enfermeira. Parei para conversar com ele. Você está bem? Eu estou bem, tio, fiz cirurgia aqui e tal. E aí comecei a conversar com ele ali, e a enfermeira ficou olhando para mim assim. Aí eu peguei na mão dele assim, eu falei, saúde, meu filho, saúde. Deus vai te dar saúde. Eu olhei bem no olho dele assim, parei. E depois saí, tive que fazer meu serviço e conversei orando com Deus. Eu falei, Senhor, que coisa. Então a gente encontra ambientes assim,
Eu contei para vocês a experiência do supermercado lá, essas coisas todas. Nós estamos rodeados de espíritos maus. O inferno está em fúria porque sabe que os últimos dias dele tá chegando. E então as setas do diabo estão querendo pegar nós de todo lado. Então a gente acaba sofrendo essas coisas assim. E eu estou sofrendo isso na carne, né? Pedindo a Deus misericórdia, me dê saúde porque nós estamos apenas começando, né? Ministério começando e eu preciso de saúde. Nós vamos orar para nós iniciarmos? O irmão Reinaldo está aqui com nós hoje. O Reinaldo vai tacar fogo hoje aqui, viu? Ele está olhando ali, sorrindo assim. Hoje ele vai ajudar nós nisso aí. Vamos ficar em pé para nós orarmos? Vamos orar, pedir a Deus misericórdia. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Estamos no lugar certo. Momento certo, hora certa. E vamos falar com Deus. Senhor, Pai de misericórdia, nós viemos aqui nesta noite para ter um companheirismo com o Senhor, Pai. Em torno da Tua palavra, nesta noite, ouvir a Tua voz e silenciar nossas almas, nosso espírito para ouvir, a sensibilidade do Espírito Santo nesta noite para ouvir a Tua palavra, Senhor. Deus, desce nesse lugar, nesta noite, Senhor, com poder, para nutrir nossas almas. Não é sensação na carne, mas queremos ter na alma o Senhor tratar conosco através da palavra, do Evangelho, através da voz do Teu profeta. É isso que nós queremos ouvir, Senhor. Deus, nós viemos aqui para preencher cada vazio, preencher os requisitos que o Senhor tem ordenado, requerido de cada um de nós. Ajuda-nos, Senhor, porque somos fracos, frágeis, débeis, necessitados do poder do Senhor, necessitado da bênção do Espírito Santo para guiar nossas vidas. É um momento precioso que o Senhor nos tem dado de estar na Tua casa, Jesus. De estar na Tua casa. É um privilégio e muitos têm deixado de estar na igreja com os seus motivos e suas reclamações e tantas coisas, Pai. Defeito todos nós temos. Problemas todos nós temos. Nós temos problemas com o de baixo, com o da carne, mas nós não podemos ter problema com o Senhor. É espiritual, com incredulidade, com reclamações, com heresias e tantas outras coisas, Pai, que nos afastam de Ti. Nesta noite, Senhor, pedimos a Ti que o Senhor nos liberte de todas essas coisas. Setas do diabo, do inferno, que tem nos atingido, Senhor, carrapichos e espinhos, o Senhor possa tirar tudo isso de nós nesta noite. Ajuda-nos, Pai, porque nós precisamos do Senhor, precisamos da Tua graça, precisamos da Tua misericórdia para enchermos do Teu Espírito Santo, Pai. Oh Deus, ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos. Não temos capacidade nenhuma em nós mesmos destas coisas. Precisamos de Ti, Pai. Precisamos de Ti. Nós curvamos nosso coração, nossa alma, nossa fronte, nosso ser. Nós inclinamos do pó da terra e imploramos a Ti, Senhor, encarecidamente.
Que o Senhor venha nos usar. Nos ajude, Pai, nos ajude. No nome de Jesus nós imploramos, Pai, com perdão dos nossos pecados. Com perdão dos nossos pecados nós pedimos isso em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Vamos cantar. Vamos cantar. Quero dar tempo para o irmão. Vamos cantar um pouquinho menos hoje, viu? Nós vamos cantar. Duzentos e 259. Olha, vocês têm que trazer os inários para cá, viu? O inário está lá em casa, tem que trazer. Se não tiver faltando inário aí, vocês trazem. Tá? Traz os inários para cá. A gente tem inário lá, precisa lembrar de trazer. Viu? Me ajuda nisso aí, Gabriel. Vamos cantar 259? Vamos cantar. O céu não entra pecado, fadiga, tristeza, nem dor, há coração quebrantado, pois todos são cheios de amor. As nuvens da vida descem, não podem agora buscar.
206. Glória a Deus. Gabriel, por favor, faz favor aqui um pouquinho. Somente queria põe para mim. Acho que é 9 alguma coisa. Isso, põe para mim. Para soltar para o irmão depois. 206, vamos cantar? O teu pecado te queres livrar. Seu sangue tem poder, sim, tem poder. Ao beijado do maligno escapar. Seu sangue tem este poder. A poder, sim, força sem mal. Só no sangue de Jesus. A poder, sim, prova o pecador. Ó, aceita o nome de Jesus. Tua vaidade acabar. Seu sangue tem poder, sim, tem poder. Vícios, paixões, queres tu dominar. Seu sangue tem esse poder. A poder, sim, força sem igual. Só no sangue de Jesus. Poder, sim, prova o pecador. Ó, aceita o nome de Jesus. Teu coração queres purificar. Seu sangue tem poder, sim, tem poder. Todas as manchas pode tirar. Seu sangue tem esse poder. Poder, sim, força sem igual. Só no sangue de Jesus. Poder, sim, prova o pecador. Ó, aceita o nome de Jesus. Queres entrar no serviço real. Seu sangue tem poder, sim, tem poder. Queres também ser o servo leal. Terás no seu sangue o poder. A poder, sim, força sem igual. Só no sangue de Jesus. A poder, sim, prova o pecador. Ó, aceita o nome de Jesus. Poder, sim, força sem igual. Só no sangue de Jesus. A poder, sim, prova o pecador. Ó, aceita o nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Vamos mais um hino aqui. Louvado seja Deus. Vamos mais um. Vamos cantar mais um. Eu escolhi aqui e eu fechei. Perdi o hino aqui. Vamos. Não achei o hino. 360. Vamos cantar este hino. Eu fechei. Eu tinha marcado ele aqui. Eu estava cantando ele lá em casa. E eu queria cantar ele e eu abri ele aqui. Eu esqueci o hino. Qual o nome dele? Fugiu. Por isso que eu estou procurando ele
ele aqui porque eu estou tentando lembrar qual que era. Eu estava sofejando lá em casa com os meninos da sala lá e eu agora, a gente acaba cantando tudo e acaba esquecendo, né? Agora esqueci qual hino que era. Lembra? Eu estava cantando na sala, aquela hora nós dois estávamos lá. Não lembro. Vamos cantar 360. Um pobre cego. Um pobre cego à beira de uma estrada encontrará por trevas e desejos. Ele esmola na alma angustiada. Veio Jesus, trouxe a luz do bem. Ao vir Jesus, a tempestade cessa. Ao vir Jesus, as lágrimas se vão. Ele transforma toda a nossa vida, iluminando a negra escuridão. Hoje também pecador repara em Cristo livramentos e aflição. Ele mantém traçando destroçada. Veio Jesus e trouxe a salvação. Ao vir Jesus, a tempestade cessa. Ao vir Jesus, as lágrimas se vão. Ele transforma toda a nossa vida, iluminando a negra escuridão. Hoje também o pecador depara em Cristo livramento e aflição. Em meio a tentação destroçada, veio Jesus e trouxe a salvação. Ao vir Jesus, a tempestade cessa. Ao vir Jesus, as lágrimas se vão. Ele transforma toda a nossa vida, iluminando a negra escuridão. Ao vir Jesus, a tempestade cessa. Ao vir Jesus, as lágrimas se vão. Ele transforma toda a nossa vida, iluminando a negra escuridão. Glória a Deus, aleluia. Vamos ouvir a palavra, vamos ao melhor, o melhor é ouvir a voz de Deus. Bom, Reinaldo, você tem 1 hora, tempo para fazer o céu descer aqui, balançar essa igreja, hein? Glória a Hã? Deus. Vamos receber o irmão Reinaldo, então, realmente creio, vamos ouvi-lo nesta. Que Deus abençoe a amada igreja. Estou muito feliz por estar com vocês aqui, meus amados irmãos. Espero que juntamente estejamos adorando a Deus e trazê-lo em cena. O irmão Brana fala isso, que nós somos responsáveis por trazer Jesus à cena. Falar dele, trazer ele à cena. Então quero começar com uma pequena oração ao nosso amado Senhor Jesus Cristo.
Pai Celestial, aqui estamos, Pai, para louvar e engrandecer Teu santo nome e também, Pai, para escutar da Tua palavra. Sabemos que diante de Ti somos aprendizes. Tu, Senhor, nos ensinaste assim. Tu, Pai, que enviaste Teu Filho e Ele desceu às mais baixas regiões da terra, e não somente a mais baixa região da terra, como em humildade, foi manso e humilde de coração. Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente, para abençoar Sua santa igreja, Pai, nesses lugares celestiais em Cristo Jesus. Pedimos que Tu, Pai, venha nos visitar e derramar um pouquinho da Tua bênção nos nossos corações, nas nossas almas e nas nossas vidas. Pedimos isso humildemente em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus amados irmãos, vamos abrir o livro santo, a Sagrada Bíblia, no livro de Oséias, capítulo 6. Vamos ler uma pequena porção da palavra, um pequeno versículo. Oséias, capítulo 6. É logo após Ezequiel, né? E Daniel. Oséias. Todos acharam? Oséias, capítulo 6. É apenas um versículo. Então vamos ler, irmãos? Oséias capítulo 6. Porque eu quero misericórdia e não o sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. E vou ler também o versículo 7. Mas eles traspassaram o concerto, como Adão, eles se portaram aleivosamente contra mim. Nós vemos aqui, irmão, uma pequena porção da palavra onde Deus estava chamando a atenção de Israel através do seu profeta. Nós vemos aqui que não é diferente desse tempo final, o qual Deus enviou um profeta para chamar a atenção da sua igreja. E ele nos fala aqui no livro dos 7 selos, né? O 6º selo. Vou ler alguns parágrafos da mensagem do 6º selo, né? A qual eu estava lendo. E eu vou ler essa passagem para o irmão, para os irmãos, né? Então, o Mombrana fala aqui no parágrafo 38, em diante da mensagem O 6º selo. Na primeira era, Deus enviou um leão para combater aquele espírito do anticristo, aquele espírito do cavalo que mudava de cor. O irmão Branda fala que era o mesmo cavaleiro. Quem leu essa mensagem sabe que é isso que significa. Quem naturalmente foi a palavra. O espírito do leão era a palavra. O irmão Branda aponta também um dos evangelhos como, né, simbolizando o espírito do leão. Cristo, né? A palavra é Cristo. Em seguida enviou o boi. E esse espírito do boi operou na era das trevas, a qual tiveram muitos mártires. Aquelas pessoas que não via uma outra situação a não ser oferecer sua vida a Cristo. Porque era uma era muito difícil de se viver. Perseguições, nas quais o irmão Branda chega a afirmar que, né, eles chegavam a abrir o útero da mulher e colocar ratos ali dentro enquanto a pessoa estava viva, né? Então, você imagina o sofrimento, pessoas queimadas no fogo, mas lentamente. Então, você vê que espírito demoníaco, tudo tentando fazer você negar a Jesus Cristo. E essa era perdurou, foi a era mais longa, segundo aponta, né? No simbolismo ali das eras, se você olhar bem, a era das trevas foi a mais longa, né? E a gente vê que Deus precisava enviar, né, esse espírito do leão, do boi, do homem,
e assim por diante, porque combinava com aquela era. Então, tipo assim, no tempo das trevas, quando a igreja havia se organizado e havia aceitado os dogmas em vez da palavra, por isso que eles passavam por aquele momento, porque era um momento que o Papa e a Igreja Católica tentavam implementar aquelas heresias que eles achavam que nos seus concílios era correta. E a gente está vendo aí o erguer de um novo Papa. E essas perseguições, esses apertos, não pensem em vocês, porque são eleitos que não passarão pelo aperto. O aperto vocês passarão. E isso é o nosso profeta que fala. E recordem, o que temos estado dizendo está baseado em duas coisas. Primeiro, Cristo, e segundo, o anticristo. E hoje é igual. Não há um meio cristão. Não há meio termo. Não há um homem sóbrio e bêbado ao mesmo tempo. Não há um pássaro branco e negro ao mesmo tempo. O que o irmão Brana quer dizer aqui? Esse é o momento, meus amados irmãos, de mostrarmos as nossas cores. Mostrarmos as cores do Evangelho. Mostrarmos a palavra do Evangelho às pessoas. Se não conseguimos expressar com palavras, que mostremos com as nossas vidas. Por que o irmão Branco fala isso? Não há um homem meio cristão. Não existe um homem com um pé no mundo e outro na igreja. A situação que quem faz isso é um hipócrita. Ele está perdendo o seu tempo. Ele não está ganhando tempo. Ele está perdendo o seu tempo na igreja. Na verdade, quando ele faz isso, e muitas vezes comete pecados dentro da igreja, ele é um enviado de Satanás. É isso que eu posso falar como cristão. Por quê? Porque ele não está sendo usado por Deus daquela maneira. Não tem como Deus usar um meio cristão. Deus usa apenas as pessoas quando ela é, igual a Brana fala, se você for um vagabundo, seja um vagabundo por completo. Por quê? Porque Deus usou uma jumenta, mas ela é uma completa jumenta. Ela não era uma meia jumenta. Ela não era meia égua e meia jumenta. Ela não era meia mula, não tinha como ser. Entendeu? Ela era original. Não fala isso. Por isso que ele podia usar ela. Deus usou um profeta mentiroso na Bíblia? Sim. Onde está isso? Quando profetizou-se a vinda do rei Josias, um profeta de Deus foi enviado, proclamou contra o altar de Jeroboão, falou o que Josias faria com todos aqueles altares, só que depois esse profeta tinha um mandamento que Deus deu para ele: não voltar pelo seu caminho anterior, não olhar para trás, não olhar para o espelho retrovisor. E o irmão Branham nos ensina isso. Não olhar para o espelho retrovisor, não olhar para a sua vida, não fazer igual o povo de Israel fazia, olhando para os melões e as outras coisas que eles comiam lá. Se você olhar bem, eles comiam bem, eles eram escravos bem tratados. É isso que Satanás tem feito nesta era. Deus tem permitido que Satanás coloque as pessoas vivendo bem, comendo bem, mas escravos de Satanás. É isso que eles têm sido, até mesmo dentro da igreja. Então, se você olhar esse simbolismo, o irmão Branham fala, não olhe para o espelho retrovisor, você logo lembra desse profeta que voltou atrás. E daí aquele profeta mentiroso e falso, mas original. Ele era um falso original, porque ele era falso. Ele era um profeta velho que não era mais usado e queria ser usado. E foi usado na carne para mentir para aquele profeta verdadeiro. E Deus depois baixou, permitiu que aquele profeta desse uma profecia. Agora você não vai se juntar mais à turma dos seus pais, porque você me desobedeceu. Entendeu o que aconteceu? Estranho, mas Deus o usou. Porque se Deus deu um mandamento,
alguém ele iria usar o profeta se ele tivesse prestado seus ninguém pediu para mim voltar o caminho anterior. Mas esse aqui está pedindo para voltar, então, tipo, não bate. Mas ele voltou, porque ele, olha a mente dele, ele achou que Deus mudaria seu pensamento, e Deus não muda. Se Deus deu um mandamento para você fazer, vá e faça. Não é para você voltar. Irmão Branham ensina isso para nós. Se tem uma Bíblia aqui, um copo d'água aqui, um inário aqui, uma mensagem aqui, entendeu? E tudo está se encaixando corretamente, e você teve uma visão que ia ser curado de alguma coisa naquele dia, que estiver tudo combinando, teu irmão com uma roupa da cor tal, assim, tem que combinar. Se faltar alguma coisa, o quadro está errado. E é o que está acontecendo na vida dos meio cristãos, segundo o irmão Branham fala aqui. Porque ele quer ser meio, ele não quer ser por completo. Ele não quer ser um homem salvo, redimido. Não existe meio redimidos, irmãos. Uma vez que o homem aceitou Jesus Cristo, e esse sangue que nos cobre, nos purifica de todo pecado, o homem não tem mais desejo de pecar. Se ele ainda tem desejo de pecar, voluntariamente, observe o que eu estou falando, se ele tem desejo de pecar voluntariamente, ele não é um salvo redimido pelo sangue de Jesus Cristo. Eu estou afirmando isso, é uma afirmação até perigosa, mas como eu conheço essa palavra, eu sei que ela é verdade e ela fala isso. Filhinhos, não pequeis, está escrito na Bíblia. Aquele que passou uma vez a aceitar a palavra de Jesus Cristo, essa mensagem, e batizou-se na água, cumpriu com o requisito, parece até um cerimonial, mas você tem que cumprir com os requisitos de Deus. Se você não cumpre com os requisitos de Deus, você não está correto com Ele. É o que fala aqui na palavra que lemos. Você viu aqui, vou ler essa palavra de novo, acerca de Oséias. Peço que preste bastante atenção nela. Ela parece uma estrutura singela, porque misericórdia eu quero e não sacrifício. E o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Muito bonito, mas mais abaixo. Mas eles transpassaram o concerto como Adão. Eles se portaram aleivosamente contra mim. Aí você vem e olha o que Adão fez. Adão desobedeceu aquilo que Deus tinha falado a ele. Adão foi contra todos os princípios que Deus deu a ele. Se você observar, Deus descia dos céus, assumiu uma forma teofânica, é só você olhar esse quadro, e conversava com seu filho Adão. Todos os dias, antes do escurecer, ele descia para ter comunhão com seu filho. Olha que quadro bonito. Deus descendo e conversando com seu filho, que naquele momento, antes de cair no pecado, era um Deus amador. O irmão Branham fala isso. Que ele que falava, ele que dava o nome aos animais, ele que definia o que ia ser na terra, depois de tudo ser criado. O irmão Branham fala que nós éramos um Deus amador através de Adão. Só que depois ele caiu. Ele perdeu o seu poder. E é isso que Satanás faz. Satanás faz você perder o poder diante de Deus. Você sendo meio cristão, meio a meio, um pé no mundo e outro na igreja. E é onde não só, né, nesta mensagem, mas em todas as igrejas estão assim. E há homens sinceros, há homens de Deus, mas são pouquíssimos. São pouquíssimos, irmão Eliseu. Está estreitando a porta. O caminho é apertado. O caminho que o profeta escolheu, da mensagem escolhendo uma noiva, quando ele recebe aquela profecia, fala: você escolheste o meu caminho. Ele é duro. Ele é duro, não é? Ele é difícil, porque o caminho da palavra é difícil. O caminho fácil, está aí. Está aí. Muitos saíram daqui.
Eu tenho vídeos lá em casa, lá, daqui quando era cheinho, tinha 25 pessoas, 30 pessoas, tinha gente tocando aqui, né? Tinha um irmãozinho escurinho que era autor de cântico. Onde estão? Ah, aconteceu um pecado na igreja, todo mundo dizia, onde a sua fé está firmada, irmão? Em homem? Em homem? Muitos vão passar, mas você tem que ficar firmado aonde? Na palavra de Deus. É aonde você tem que estar, nos lugares celestiais, assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Você não pode estar nos lugares celestiais de Cristo Jesus e no outro dia você está lá no boteco bebendo pinga. Não tem como. Não pode estar lá no outro lugar, Deus perdoe, no shopping cedo, igual a mão falou, sabe, cobiçando mulheres. Não pode estar lá, tipo, paquerando moças do mundo. Não pode estar lá pensando coisas erradas. Porque, como seres humanos, pensamos, mas não devemos dar cabide para o inimigo. Não devemos dar oportunidade para o inimigo. Onde está isso? No livro de Jó você vê que Jó era um homem íntegro e sincero. E tem uma qualidade que ele tinha. Ele desviava-se do mal. Ele desviava-se. Ele não dava oportunidade para o diabo operar. É isso que ele fazia. Ele via algo, tipo uma discussão. O que eu vou fazer? Vou. Oh, tudo bem, você acha que está certo? Então, tchau, vai para outro lugar. Não precisa brigar, é o que ele quer, é o que Satanás quer. Não tem aquela história que derrubou a cerca, né? Que o Satanás veio, derrubou a cerca e daí entrou a criação no campo do outro, os dois lá brigaram e se mataram. Mas a culpa é do diabo. Não, eu só derrubei a cerca. Eu não fiz nada demais. Eu só... Exatamente. Entendeu? Aí tem um cântico que o irmãozinho fala. Deixamos cair as cercas. Deixamos cair as cercas. Os lobos entraram. Tipo, o pastor não viu os lobos entrando? O pastor não pregou contra isso? O pastor não viu? Que pastor que é esse? Que não vê o pecado entrando debaixo dos corredores. Você acha que o pecado vem aqui e fala assim, ó, estou aqui, vou me apresentar. Ele vem de mansinho, sorrateiro. Ele não vem, você pode ver por esse profeta falso. Ah, mas Deus me deu outra palavra. Ele falou, vai lá, fala com o meu servo, vem, come, bebe. Entendeu? Você acha que ele chegou, ele foi um sorrateiro. Ele foi esperto, porque eles são o quê? Sagazes. Eles podem não ter sabedoria em muitas coisas, eles são sagazes. Eles são muito espertos para enganar. Aí vem essa palavra aqui no livro de Oséias, capítulo 6, no versículo 7. Eles se portaram aleivosamente contra mim. Vocês sabem o que significa a palavra aleivosamente? A palavra aleivosamente, se você procurar aí no Google, no dicionário, vai dizer que eles se portaram maldosamente, com falsidade, traíram a confiança de Deus. E é isso que muitos pastores, até mesmo dessa mensagem, têm feito com Jesus Cristo. Não é nem com o irmão Branham, é com Jesus Cristo, que enviou o irmão Branham para trazer essa mensagem. Eles têm traído essa mensagem, eles não leem mais essa mensagem nas suas igrejas. Eles não leem nem na sua casa. Eles têm proclamado que sabem mais do que o irmão Branham, alguns loucos. O Osmar, aquele homem lá, acho que ele não batia bem da cabeça. Ele falava que ele era João Revelador. Vocês sabem disso. O William Souto Santiago falava que ele era o 8º mensageiro. São pessoas que leram a mensagem, mas tinham um interesse em ser mais do que eles eram. Mais do que eles eram. Felipe Cacol era um distribuidor da mensagem. E o que ele fez? Ele se intitula um novo mensageiro. Por que ele se intitula? Porque ele leu bastante mensagem
E ele acha que ele sabe mais do que os outros. Não! O diabo entrou devagarzinho na mente dele, na mensagem, a maior batalha jamais pelejada. O irmão Brana fala que a maior batalha que acontece é nas nossas mentes. Por isso que você tem que ter uma mente espiritual para entender o que está sendo falado aqui. Por isso que o irmão Brana fala que não existe meio termo. Não tem que olhar para o espelho retrovisor e pensar quão bom era a minha vida antes de ser crente. Quão bom era a minha vida. Gente, por causa de comida, por causa de bebida, isso Deus tem muito mais para dar para vocês lá mais adiante, na Jerusalém de Deus, na Jerusalém celestial. Por que Ele tem muito mais? Lá você vai estar caminhando em ruas de ouro e cristal. Você vai estar na presença de Deus, na presença de Jesus Cristo, em coisas que não era permitido antigamente. Vocês não cantaram o livro, né, do céu tem muitas saudades? E o significado? Por que você tem saudade? Porque um dia você esteve lá. Um dia você esteve lá, irmão. Um dia você esteve lá, irmão. Você estava com os olhos vendados, mas você estava nos pensamentos de Deus. E quando Deus pensa, você vai ser manifestado. O próprio Jó, no capítulo 40 ou 41, ele fala assim, eu bem sei que tudo sabes. Quando Jó reconhece que ele não era nada. E que nenhum dos teus pensamentos pode ser frustrado, pode ser impedido. Então, nós, como os pensamentos de Deus, somos mais que vencedores. Não podemos ser impedidos. Porque chegaremos lá porque Deus nos prometeu na palavra dele que somos mais que vencedores. Deus nos tem prometido que seremos arrebatados por um dia desses, irmãos. O irmão Brana fala que pode ser uma manhã e seremos arrebatados. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele tem prometido para nós isso e Ele cumprirá. Desde que você se mantenha na sua posição, desde que você esteja como um cristão e não como meio cristão. É isso que o irmão Brana diz aqui. Não há santo e pecador ao mesmo tempo, o irmão Brana fala. Você é santo ou é pecador. Ou você é um, ou você é outro. Não tem como você ser os dois. Aí temos irmãos, vamos falar que é irmãos pelo modo, né? Porque participava contigo ou com outra pessoa, ou aqui ou em outra igreja. Chamamos pelo hábito de chamar, mas às vezes não dá vontade nem de chamar. Por quê? Pelo jeito de se portar, pela maneira aleivosa. Aleivosa significa contra Deus. Falso. Usou de todas as bênçãos que Deus permitiu ele ter, os hebreus, e eles não queriam ele mais como Deus. E hoje em dia, os irmãos usam dessa mensagem, enriquecem com ela. Pastores se enriquecendo com ela. Traidores da pátria, né? Da pátria, não da pátria aqui, mas da pátria celestial. Dos céus. Eles são traidores. Por que eles são traidores? Porque eles receberam essa mensagem. Deus deu ela com carinho. Foi lá, falou assim, vai lá e cuide da minha irmã, da minha filha Almira, do meu filho João, do meu filho Luiz, do meu filho Gabriel, do meu filho Eliseu. E eles não alimentaram as suas ovelhas. Antes engordaram, como os fariseus fizeram. O que os fariseus faziam? Antes, se alguém amaldiçoasse o pai e a mãe, tinha uma punição. Antigamente na lei. Quando o filho era muito praguejador e falava mal do pai e da mãe, ele era levado para fora do arraial e ele era apedrejado. Por quê? Porque ele praguejava contra o pai e a mãe e com certeza contra Deus. Ele fazia o quê? Ele era um mal dentro da própria família. E para estipar esse mal, Deus deu uma lei dura. Eles quiseram essa lei. Eliseu falou que vocês estão aprendendo sobre a lei e a graça. A lei foi o que eles pediram. E Deus concedeu a eles o que eles pediram.
Só que chegou um momento que eles foram adaptando, deixa eu adaptar. E eu falei esses dias numa mensagem que eu preguei, lá na internet, adaptar a Bíblia para eles. Em vez de eles se adaptar à Bíblia, em vez de eles se adaptar a essa mensagem, eles estão adaptando a mensagem a eles. Eles leem os parágrafos que são interessantes para a vida deles. É isso que está acontecendo nesse momento final. Nesse momento de chegada. Nesse momento que o Mombrana falava isso, ó, em 1964, 63, ele falava, o tempo está à mão. Passou-se quase 70 anos? Passou-se 70 anos? Não sei, passou quase 70 anos? Passou. Mas está à mão. Está mais à mão agora com essa profecia cumprida do Mombrana, que o Papa seria um Papa americano, do que antes. Estamos mais próximos ainda, estamos a milissegundos de Deus, lógico, do arrebatamento. Pode demorar mais 10 anos, como pode ser amanhã? Pode, irmão. Mas continue obrando para Deus. Não deixe cair seu enxadão. Aí o Mombrana fala isso, não deixe cair seu enxadão, né? Continue capinando, mas não deixe cair a sua espada, irmão. Não deixe cair a palavra que um dia caiu no teu coração, não deixe ela sair do teu coração. Não deixe que o diabo arranque aquilo que ele tem de precioso, porque a partir do momento que ele arrancou aquilo que você tem de precioso, você não serve para mais nada. Você é insípido. É o que está acontecendo com esses homens que se chamavam de Deus, esses pastores, esses irmãos, que infelizmente dão mau testemunho e são insípidos. O que é insípido? Eles não têm mais sabor, eles não causam mais sede nas outras pessoas de serem cristãos. Por isso o irmão ali, Joãozinho, estava falando que está difícil, a gente fala, foi o que o irmão falou, né, irmão? E as pessoas não aceitam, não por causa às vezes do irmão ou da irmã, mas por causa às vezes de um outro que faz maus negócios. Porque quando você chega às vezes num lugar para trabalhar, as outras perguntam se você é cristão, você fala que você é. Sim, chegou mais um crente. Aí se você buscar saber, já foi enganado por um crente, que se dizia, um homem que se dizia crente. A culpa é dele? É culpa do outro que se dizia cristão, que enganou ele. Só que você tem que mostrar o seu perfume, o seu valor. Você tem que mostrar que quanto mais eles espremerem você, mais você vai exalar o odor de Jesus Cristo. Mais você vai exalar a palavra que Deus deu a você. Eu não sei pregar a palavra. Naquele momento será dado a vocês o que vocês hão de falar. Jesus Cristo falou isso aos seus discípulos. E se cremos também, será dado a vocês o que falar. Eu estou falando isso para vocês por experiência. Eu já tive minhas experiências. São poucas? São. Mas eu já tive uma época que eu discuti com aquele pessoal do Racional Superior. E um monte de crente lá levando um pau, né, no sentido literal, né, levando uma surra do Racional Superior. Porque não liam Bíblia. Pessoas da onde? Muita oração no joelho. Faz parte, tá? Uma vida de oração faz parte. Mas uma vida de leitura da palavra também faz parte. Exatamente. Entendeu? Não é só, aí Deus é amor, beleza. Deus é amor, vamos joelho no chão, vamos conseguir, vamos. Aí o homem falou assim, vem aqui e mostra para mim. E eles não sabiam mostrar. Entenderam o que acontece? Não sabia explicar aquilo que eles tinham de bom. Se você não sabe explicar a sua experiência, o Mombrana fala isso numa mensagem, fala assim, diga a eles como acendeu a sua luz. Diga a eles o que aconteceu na sua experiência. Moisés chegou no povo, você acha que ele chegou assim, chegando com o cajado dele, já mostrando as coisas? Não, ele chegou assim, Deus me enviou. Né? Deus me enviou depois que ele foi para o deserto, passou aqueles 40 anos, o Mombrana fala que estava sendo tirado dele aquilo que não prestava, que foi ensinado para ele, né? Aí o que acontece? Aí ele chegou lá, os judeus não chegaram crendo, ele teve que mostrar que experiência que ele teve, ele teve que mostrar como acendeu a sua luz. E
não há nada melhor do que dizer como acendeu sua luz. Entendeu? Então você começa com a sua conversão, como foi, como Deus obrou maravilhosamente para com vocês. Porque Deus tem obrado maravilhosamente nesses últimos tempos. Deus tem enviado um profeta. Deus tem sido gracioso para conosco, irmãos. Porque nós temos um profeta. E um profeta verdadeiro. Porque os mormons também têm um profeta. Alguém pode falar isso. Só que é um profeta falso. Um profeta que não sustenta nada. Eles têm. Joseph Smith foi. E o Mombrana fala. Eu não posso dizer que ele não tenha recebido a visita de um anjo. Ele pode ter recebido. Só que não era um anjo de Deus. Porque vai contra a palavra. Vai contra aquilo que está escrito. E quando vemos essas vidas, esses homens que dizem que pregam, estão querendo comprar até avião por aí, né? Para viajar, para levar para Jerusalém, para a Síria, pode levar até para a China, para Marte, aonde que ele quiser. Só que eu quero saber como está aqui, ó, no íntimo do seu coração. Naquele lugar, sabe aonde que é? Que Deus fala para você assim, ó, entra no seu quarto, no teu lugar secreto, aquele lugar que só eu converso contigo, meu filho. Entra nesse lugar, e aí eu vou sondar o quê? O seu coração. É aqui que Deus sonda, irmãos. Não adianta eu chegar lá e falar para vocês assim, ó, eu falar alguma coisa aqui que talvez seja sobressalente para vocês, e ir lá, porque esses pastores fazem, eles estão parecendo lulas, Deus perdoe falar, falando frases de efeito. Pega um parágrafo da mensagem e fala uma frase sobressalente, um Mombrana, e vai causar um efeito, tá, irmãos? Vai causar um efeito. Só que como está a vida desse pastor? Desse pastor. É isso que eu quero saber. Como que está a vida dele? Como que ele tem coragem de se levantar, sentar, assumir um púlpito, estando em pecado? Se entrasse no santíssimo lugar em pecado, o sacerdote, ele tinha uma espécie de sinos que tocavam, batia nas pedras, fazendo barulho. E Deus olhava para aquele sacerdote. Se ele tivesse em pecado, ele era fulminado, irmão Lira, irmão Luiz, irmão Gabriel. Ele era fulminado. Ele morria assim que ele entrasse lá. O irmão Eliseu sabe que era grudado uma corda nele, que se caso ele morresse, não há registros na Bíblia sobre isso, mas sabemos que a Bíblia é um resumo do que aquilo que aconteceu, que ele não teria como suportar tantos livros que se escrevessem a história, né? Então a gente vê que se ele tivesse pegado, ele era fulminado, eles tinham uma cordinha para puxar, porque quem entrasse lá morria também. Por causa do quê? Por causa da presença da glória de Deus, da glória de Shekinah. Quando Deus fala que até mesmo se um cachorro tocasse, um cão tocasse no monte, morreria, por que morreria? Por causa da presença de Deus. Tanto é que o povo judeu falou assim, fale Deus contigo, Moisés. E para que não morramos. Por quê? Eles sabiam que eles não tinham condições. Eles não tinham, eles eram um povo aleivoso. Um povo de pescoço duro, de dura cerviz, que não se abaixava para ninguém. Está escrito na Bíblia, vocês são povo de dura cerviz. Por isso que vocês vão ficar caminhando nesse deserto, esse tanto de tempo, até essa geração passar. E eles morreram? Jesus fala que eles morreram. Morte é separação. Morte é separação. Eles descreram da palavra. Não há como você agradar a Deus sem fé, sem acreditar na palavra, sem crer na palavra. Por isso que ficou daquela geração só Josué e Caleb. Entenderam por que ficou só 2? Daquela geração. Por quê? Só 2 creram. Aí você fala, mas teve Moisés e Arão. Morreram antes de cruzar o Jordão. Por quê? Porque também, em certo momento,
que era para falar a rocha, eles bateram na rocha. E isso simboliza o quê? Simboliza machucar Jesus Cristo, crucificar Jesus Cristo segunda vez. Por isso que eles feriram a rocha. E isso tem um quadro mais adiante que o Mombrana prega na mensagem A Acusação. O que ele fala? Ele fala: eu acuso essa geração de crucificar Jesus Cristo a segunda vez. Por quê? Com seus atos você recebe uma palavra tão maravilhosa, uma Bíblia tão santa, que é mais sábio você seguir a Jesus do que seguir o diabo. O diabo não tem nada que preste. Tudo que ele te oferece te machuca. Se ele oferecer para você bebida, vai te dar um problema no final daquela bebida, vai te dar uma cirrose, vai te dar algum outro mal que vai te levar ao óbito. E o óbito sem Deus é morte, é separação. Jesus. É isso que estamos vendo. Aí o Mombrana fala aqui, ó, não há lugares intermediários. O Mombrana fala aqui no parágrafo 38 da mensagem O Sexto Selo. Mombrana falando: você é renascido ou não é? Ou você é renascido ou você não é. Ou você considera Deus seu Deus, ou você não considera. Não gosto de crente morno. Deus fala isso em Apocalipse: vomitar-te-ei da minha boca, porque não és nem frio e nem quente. Nem frio e nem quente. Olha, você vê, Deus quer que você seja um meio, não quer que você seja um meio termo. Deus quer que você ou seja quente ou frio. Pelo menos tem um jeito dele trabalhar contigo. E ele vai trabalhar contigo conforme você é. É por isso que você vê que quando Naamã foi lá, né? Foi lá, recebeu a palavra pregada por uma menina, né? Teve aquela situação que ele pelejou contra Israel e levou a menina cativa. Certo? Essa menina falou assim: oxalá meu Senhor estivesse diante do profeta que é em Samaria. Pronto. Ele creu, né? Certo? Ó. O primeiro, não tem aquela palavra, fala assim, ó, o que recebe primeiro, assim, e já, só que depois vem as agruras da vida e, né, arranca aquela semente, né? Por quê? O Naamã é um simbolismo. Se você olhar bem, ele aceitou logo de cara. Opa, vou lá, falou pro rei, né? O rei falou assim: opa, escreveu o cargo. Chegou no rei Israel, o rei Israel já disse: o que esse cara quer? Rasgou a roupa. Falou assim: ele quer que eu, dê vida ou mate um homem. Eu não tenho esse poder, eu sou Deus, não. Mas ele estava enviando para Eliseu, para o profeta. Aí Eliseu falou assim: deixa vir a mim, porque rasgaste a tua roupa. Deixa vir a mim. E é o que Deus fala hoje: deixa esses pecadores que estejam arrependidos virem a mim, a minha palavra, a minha mensagem enviada por um profeta, e você verá uma mudança na vida deles. Mas aqueles que não são meio termo, aqueles que não são mornos, é isso que Deus manda falar para vocês. Por quê? Porque ou a pessoa é ou ela não é. E Deus há de tratar com todos naquele dia final, no julgamento final. E quem fizer parte da sua noiva estará com o seu noivo. Não passará por esse julgamento. Agora, aquele que não obedeceu, só resta para ele o quê? O temor do julgamento. Uma vez que o homem partiu, não há como ele voltar mais. O Mombrana fala: você está cheio do Espírito Santo ou não está. Ou você está cheio do Espírito Santo ou não está. Não tem como a pessoa estar cheia do Espírito Santo e no outro dia a pessoa está saindo com mulheres, cometendo adultérios, batendo nos outros no meio da rua. Não há como.
Você pode ver um Moisés com 2 milhões de pessoas, todos em pé diante dele. A Bíblia fala isso. Todos estavam de pé diante dele para ele julgar. Através de Deus, o Espírito Santo estava sobre ele. Eles não conheciam como Espírito Santo, irmãos, mas era o Espírito Santo que estava sobre ele. Vocês sabiam disso ou não? Por quê? Aí Jetro, um homem entendido, sogro de Moisés, chegou nele, né? Em uma tradução fala que é Jeuel e em outra tradução fala que é Jetro, né? O que acontece? Falou assim, por que você não faz isso? Delega. É muito cansativo para esse povo. 2 milhões de pé. Pensa bem, gente. 2 milhões de pessoas de pé para escutar o profeta. Hoje, quantos você acha aí para escutar essa palavra? Para escutar essa mensagem? Porque também é um profeta que Deus enviou, assim como enviou Moisés. Deus deu 2 sinais a ele, assim como Deus deu a Moisés. Você pode falar para mim, mas ao redor do mundo há milhares de pessoas. Pode ter. Eu quero saber os que são sinceros, os que vivem aquilo que é pregado, os que estão aplicando essa palavra à sua vida. Aqueles que estão aplicando essa palavra ao seu coração, ao seu modo de viver. É isso que importa. É você seguir verdadeiramente a Jesus Cristo. Você está seguindo o seu mestre, o seu sumo pastor, você está andando em linha reta. Você não está fazendo isso aqui para lá. Jesus, espera um pouquinho aí, vou conversar com você aqui. Jesus, olha, o Lúcifer falou comigo ali. O Lúcifer enganou a terça parte do céu. Ele tentou enganar o próprio Jesus. Ele tentou, entendeu? Ele teve que tentar, porque a Bíblia fala que em tudo ele foi tentado, tá? Ele teve que tentar, primeiro ele tentou ele mesmo. Depois ele tentou através de outras coisas. Porque a Bíblia fala que ele em tudo foi tentado. Então, vocês olham isso, você tem que seguir em linha reta. Você não pode ser achado errado. Você não pode ser achado sem as vestimentas diante de Deus. A parábola do Senhor, que tem um salão repleto de gente, ganhava aquela vestimenta, todos que tinham que entrar lá, tinha que estar com vestimenta. E aquele que foi achado sem vestimenta, aconteceu o que com ele? O que vai acontecer com você se as suas vestimentas estiverem sujas? Por que estão sujas essas vestimentas desses homens que se intitulam pregadores da mensagem? Elas estão sujas. Eu falei para um chamado pastor esse tempo atrás, não vou falar o nome dele aqui, que 99% deles não poderiam ser pastores. E ele falou para mim que era uma palavra pesada. É pesada, mas é a verdade. E a verdade ela vai ser dita ou por mim ou por outro. É melhor que seja por mim, que ainda me considero irmão deles, porque um dia eles vão escutar isso dos outros, que são incrédulos, e é mais feio, irmãos. Porque você está escutando um cara pior que você. E ele vai ter razões. Razões eles têm. E de monte. E de monte. Por quê? Porque se o cara sai com a própria mulher do cara, como que ele vai pregar essa palavra? Ele deveria ter vergonha. Se resignar no seu canto. E ficar caladinho. É isso que ele deveria fazer. Se está cheio do Espírito Santo, então tem que estar cheio do Espírito Santo ou não está cheio do Espírito Santo. Porém, né, o irmão Bruno fala aqui, não importa quantas sensações haja tido, se não está cheio do Espírito Santo, então não está. O irmão Bruno fala isso. Porém, se tem sido cheio do Espírito Santo, então, chega a parte que eu estou falando. Sua vida o mostrará. A sua vida, o irmão Brana fala. Entendeu? Não tem como você falar que está cheio do Espírito Santo com a vida toda arrebentada.
espiritualmente falando. Não estou falando de dinheiro, não estou falando de bens, porque se isso fosse assim, os homens mais ricos do mundo não seriam incrédulos. Entenderam? Porque o dinheiro do mundo não é de Deus, o dinheiro do mundo é do capeta. Ele falou para Jesus: eu lhe darei riquezas, eu lhe darei todos esses reinos, eles são meus. E Jesus não pôde falar que não era dele. Agora, quando Jesus Cristo ressuscitou, ele venceu a morte, ele venceu tudo, e ele ganhou o direito, sim, no mundo por vir, de nós estarmos com ele. E Satanás não terá mais poder nenhum. Ele será lançado no lago de fogo para ser destruído, obliterado. Literalmente não existirá mais. Literalmente. É isso que a gente tem que entender. Ele está aí com permissão de Deus. Com permissão de Deus ele está aí. Deus poderia ter eliminado Satanás apenas com o dedo mindinho dele se ele fizesse assim? Ou com apenas um pensamento? Poderia. Poderia. Mas Deus não fez. Por quê? Permissão de Deus. Então você pode ver que quando Acabe estava para ser morto e cumprir-se a profecia que Elias havia dado a ele, houve uma reunião no céu, segundo a visão de Micaías. E um espírito que subiu, ele não estava lá, ele subiu e falou assim, ó, cada um falava que ia fazer uma coisa: eu farei isso, farei aquilo para levar a cabra ao fim da sua vida. Deus estava ali, entendeu? Deus fez ali uma reunião, e esse espírito que subiu, eu serei um espírito mentiroso da boca de todos os seus profetas. E ele está aqui, o Satanás está por aí, fazendo o quê? Sendo um espírito mentiroso na boca de todos esses que se dizem pregadores da mensagem, mas não vivem ela. Ele está sendo um espírito mentiroso, vivendo uma vida mentirosa, uma vida de pecado, uma vida de adultério, uma vida de opulência na riqueza, sendo que o irmão Brana pregou para nós que uma das coisas que faz o homem cair é o dinheiro, é a fama e a mulher. E eles continuam nisso. E um dia eles vão, que eu falei para vocês agora há pouco, de ser filmados por um incrédulo, saindo de algum lugar impróprio, para não falar o nome do lugar, e dá até nojo de falar. É o que está acontecendo até nas assembleias. Homens sendo filmados com meninas menores de 18 anos. E não tem para onde ir. Acabou o ministério dele. E vai acabar o ministério desses homens, porque já acabou. Já é um ministério destruído. Desde o princípio que ele começou a fazer as coisas erradas. O irmão Brana fala, se eles frequentaram como um Rick, essas baladas, esses movimentos de danceteria, eles não têm direito a esse público. Eles não têm direito. E tem muitos aí que se desviam, depois voltam, frequentaram baladas, tiveram namoros estranhos e tiveram uma vida horrorosa, mesmo um dia tendo sido crente, deu um mau testemunho e ainda querem pregar essa mensagem. Não há como pregar essa mensagem sem ter vivido ela, meus amados irmãos. Não há como, porque se portam aleivosamente contra Deus, com falsidade, mostrando ser amigos de Deus, mas não são. Fariseus e saduceus, que na hora H se juntam contra aquilo que é verdadeiro. Na hora H se juntam fariseus, saduceus, no sentido espiritual. É o que eles têm sido. Eles se juntam contra aquilo que está sendo pregado de verdade, com vida vivida.
porque eles não têm contra uma vida vivida falar algo. Eles vão até falar, mas Deus, através do nosso profeta, fala. A partir do momento que ele mexe com o meu eleito, o assunto dele é com Deus. Aí ele vai ver só o que vai acontecer com ele. Ele que não pense ele que vou mexer, não vai acontecer nada. Vai acontecer. Vai acontecer. E tomara que você que mexe com uma vida, um desses irmãozinhos aqui, que vive uma vida pia espiritual, tomara que você não faça isso. Porque se fizer, seu assunto é com Deus. E você passar a linha dessa linha de misericórdia, acabou. Não há mais arrependimento. Depois que Esaú vendeu a sua primogenitura por um prato de lentilhas, não houve mais lugar para arrependimento. Ele até chorou, no sentido humano de ser. Mas depois que ele chorou, qual foi o primeiro pensamento dele? Qual foi? Matarei meu irmão? Matarei meu irmão? É isso que ele pensou. Ele não pensou num regresso, num arrependimento. Ele não teve um arrependimento verdadeiro. Não há como, irmãos. Uma pessoa que blasfema contra esta mensagem, contra esta Bíblia, e se mantenha de pé depois disso. Não há. Não há. Eles podem até tentar, mas não conseguirão. E o fim deles é horroroso, viu, irmãos? É horroroso. É o pior fim que existe. É você ser um perdido vivendo aí. É o que aconteceu com Caim. Caim era um homem perdido. Vivendo até morrer, né? Porque depois de morrer vai para onde? Vai pro Hades. Vai pro inferno. Irmão, você está julgando? Não estou julgando. É a palavra que diz. É a palavra que diz. Eu não estou julgando ninguém. Eu não tenho nem esse poder de julgar ninguém. Mombrano fala assim, vocês sabiam que a palavra curar e salvar, no grego, elas têm o mesmo significado? Então, o Mombrano fala isso. E daí os outros falam assim, você é um curador. Eu não sou curador. Quem cura é Deus. É a sua palavra. Está escrito no Salmo 103, se não me engano, 103, versículo 105, se não me engano. Enviou a sua palavra. Referimos a Israel, no mar, na região do Egito, e o sarou. Deus enviou sua palavra e o sarou. Deus ergue uma serpente na haste, todo aquele que olhar para ela será curado. Faça isso, será curado. E a Bíblia fala que nem as suas vestes e nem as suas sandálias se envelheceram. Qual é esse poder de Deus? Renovador? Poderiam eles ter chegado na Terra Prometida? Não sei quantos dias demoraria, mas diz que seria muito rápido se Deus assim tivesse planejado. Eles chegariam muito rápido. 6 dias. Então, eles chegariam em menos de uma semana, irmão, 6 dias. Mas Deus falou assim, não, vou provar esse povo aqui, vou ver se ele me ama ou não. E é isso que Deus tem feito nessa era final. Tem provado para ver se é trigo ou não. Deus tem passado no fogo, naquela roda que gira assim, e vai passando fogo por ela, e só o que é trigo que fica. O que não for trigo é queimado. O que for joio é queimado. Por quê? Porque o fogo significa tribulações. Temos que passar por elas. Só que Deus não te dá uma prova a qual você não consiga vencê-la. Deus nunca vai fazer isso com a sua semente eleita. Se Ele te dá uma prova grande, é porque você consegue vencer essa prova grande. Se Ele te dá uma prova pequena, é porque Ele sabe que você não conseguirá vencer aquela prova grande. Simples assim. Deus é um Deus simples. Não é um Deus assim igual os outros acham complicado, tinha que sacrificar um monte de porcaria lá para os deuses de antigamente, que não são deuses, tá? Estou dando um simbolismo. Tinha que sacrificar crianças, o Mombrano fala que o Hottentot lá os índios da África lá, ele dava o seu bebezinho para o Deus crocodilo, sinceramente, mas ele estava errado. Era algo doloroso? Era. Era algo difícil? Era. Só que era
fora da palavra. Fora, por quê? Porque o Deus crocodilo errar e o Deus santo não exige sacrifício humano. Não exige. Quando Abraão foi para imolar Isaac, o anjo desde o céu bradou para ele e falou assim: não faças tal. Estava sendo provado. Estava vendo o que há. É a hora que chega aquela hora que o Mombrano fala que você tem que mostrar suas cores. Tem que mostrar se você é ou não é cristão. Se você é cristão por inteiro ou se você é um cristão que é meio a meio, aí você não é cristão, você é um hipócrita. É o que tem acontecido nessa mensagem, ó. Igrejas de 1.000, 10.000 pessoas por aí, na África, nesses lugares aí. Mas eu garanto para você, a primeira aprovação que dá, se sobrar 10% lá, congregando, e não são todos eles que serão, tá? Congregando vai ser muito. A hora que a coisa apertar mesmo, tá? Igreja de 1.000, que o nosso amado pastor Vanderlei deixou lá, 1.500 pessoas, 1.800 pessoas, deve ter 2.000 lá, mais. Mas se espremer lá, não fica 200 lá. Se espremer, eu falo, uma vida vivida. Uma vida pautada na sua palavra. Leitura da Bíblia, da mensagem, oração, vida vivida. Porque não adianta também você ler a palavra, fazer oração e a vida ser um nojo. Tem que combinar. As coisas tem que, plug tem que dar certo, senão dá curto-circuito. A tomada tem que combinar, a tensão tem que ser a mesma, a frequência tem que ser a mesma. Vocês sabiam disso? Por quê? Porque se a frequência sua não combina com a de Deus, não dará certo. E nosso Deus é um Deus de alta tensão. Nosso Deus, o Mombrano fala, quando ele vira Satanás, no simbolismo que ele faz, e ele dá aquele chute, ele fala que Satanás tomou um chute de milhares de volts, não é isso? Por quê? Porque o nosso Deus é um Deus que trabalha em alta frequência, em alta tensão. Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o dono de tudo, Ele criou tudo. Ele não está só na natureza, igual muitas pessoas acham. Ele está na natureza, Ele está não sei onde, Ele está no confins do universo. Deus, Ele é o Criador. Ele não está limitado a tempo, matéria e espaço. Nenhum dessas coisas está limitado. Ele está fora do cenário, olhando, por isso que ele é onipotente. Entenderam isso? Ele é desse jeito, ele não está dentro do cenário apenas. Pode estar, se ele quiser, sim. Pode, mas ele, vamos dizer assim, quando você está fora do lugar, assim, sua obra está aqui, você enxerga ela toda, você não enxerga só parte dela. Por isso que ele é onipotente. Ele preenche os céus, o universo, a maneira de falar está na Bíblia, é pregado e é verdade. Ele é infinito? Está tudo simbolizado na Bíblia. Mas fora disso, ele é um ser eterno. Um ser que não está limitado ao tempo, matéria e espaço. Ele não está limitado a isso. Igual muitos pastores das assembleias talvez creiam. Entendeu? Eles nem creem que Melquisedeque simbolizava que era, o próprio Deus. Eles não creem, sabia, irmãos? Sabia disso ou não? Você sabia disso? Eles não creem. Eles creem que era um homem, um sacerdote de uma época antiga, a qual Deus fez igual a Enoque, É uma coisa assim que eles creem, sabia? Deus tirou de cena igual a Enoque. É uma coisa assim que eles creem. Eles não creem que era o próprio Deus encontrando com Abraão. Eles não creem que era Deus tendo companheirismo com o seu profeta. O que é companheirismo, irmãos? O Mombrano fala, conversar com Deus. Quando o profeta fala assim, numa mensagem, que Deus falou para ele assim, caminha um pouco comigo. Já viu essa mensagem, irmão? Nessa mensagem, o que era aquilo? Quando Deus falou assim, caminha um pouco comigo. Era Deus falando para seu profeta ter companheirismo com ele. Que companheirismo, irmãos. Esse é o companheirismo que eu gostaria de ter com meu Deus. De caminhar com meu Deus.
E é o que faremos lá no céu, lá na Jerusalém, e quando ela baixar aqui na terra, é o que faremos estando com o Cordeiro, aonde ele for estaremos com ele, está escrito na Bíblia. Isso é caminhar com ele. E o profeta teve uma pequena porção disso aqui na terra. Que maravilha! É isso que eu gostaria de ter, uma vida igual a do profeta. Eu não sei se vocês gostariam de ter isso, mas eu gostaria, eu creio que todos vocês gostariam. Amém. Eu creio, né? E, continuando aqui, não terá necessidade de explicá-lo a ninguém, eles o verão porque é como um selo. Então vou voltar a uma parte para vocês entenderem o que eu estava falando, né? Porém, se tem sido cheio do Espírito Santo, então sua vida o mostrará. Não terá necessidade de explicá-lo a ninguém. Eles o verão porque é como um selo. O Espírito Santo é o nosso selo, mostrando que Deus nos carimbou. Este aqui chegará até o seu destino. É a mesma coisa quando você chega assim, irmãos, é lógico, né? É um simbolismo menor. Quando você tem seu passaporte carimbado, assim, ó, visto, esse pode entrar. Se não tem o carimbo, não pode entrar. Aí o que acontece? Simbolismo, irmão, presta atenção. Carimbou o seu passaporte. Você vai para o país, por exemplo, Estados Unidos. Se o seu passaporte é carimbado com o visto dos Estados Unidos, você pode entrar lá. Ninguém vai te bloquear de entrar lá, sabiam? Só que se você não tiver o carimbo, aí você vai chegar com o passaporte, você vai entrar pela fronteira do México, pela fronteira do Canadá, ou até mesmo pelo mar, como muitos fazem. Só que quando for achado sem o seu passaporte carimbado, vai ser igual aquele homem das vestimentas. Você será expulso de lá. É isso que acontecerá com quem não tem esse selo redentor do Espírito Santo. Então, olhando aqui, você vê que o povo de Israel era um povo falso, um povo que agia aleivosamente contra Deus, um povo que só buscava a Deus quando lhe era de interesse. Um povo que, no livro de Juízes, simboliza bem isso. Toda vez que eles precisavam de Deus, eles clamavam. E Deus respondia. Buscando a Deus, você o acha, enquanto é tempo. Mas, o que acontecia depois? Aquele juiz predominava por cerca de 40 anos, uma geração. Depois que esse juiz morria, eles voltavam a fazer o que era mal aos olhos de Deus. E você observa que na mensagem tem ocorrido o quê? Tem ocorrido um espírito, irmãos, que eu percebi, não sei se o irmão Eliseu percebeu, mas eu percebi, tinha uma época que eles tinham que ter um homem sobre eles. Ou era o pastor Joaquim, ou era o irmão Ed Biscal, ou era o irmão lá do Daniel Martin, eu acho que o irmão já chegou a ver que ele veio algumas vezes no Brasil, ou era George Smith. Eles tinham que ter alguém sobre eles tinham um espírito humano comandando eles. E isso não é de hoje. Agora parou um pouco, mas tinha uma época que era bem nítido isso aí. Ed Biscal, Edgar Roscoe, Roscoe, lá da África, eles viviam aqui no Brasil fazendo as suas cruzadas, vamos falar assim. Por quê? Porque eles, aquele outro irmão que agora morreu, o filho dele, eu esqueci o nome, lá no Trindade e Tobago, Vindaia, ele não saía do Brasil, ele não saía lá do Distrito Federal, né, irmão? Eles eram um espírito humano guiando esses homens aí, guiando quem chamava ele também. Esse espírito humano, esse espírito de aproveitamento da mensagem, irmãos, não é de Deus. É um espírito de falsidade. É um espírito que, tipo assim, só aproveita do que Deus te dá de bom. E depois, quer saber de mais nada. Tem um aí que até vendeu uma igreja, não vou falar o nome, que se dizia da mensagem, vendeu a igreja com porta fechada. Vendeu uma igreja, daí eu vou dar uma dica que é lá do sul, lá, né? Vendeu a igreja com a porta fechada. Olha pra você ver.
Isso é o que o pessoal das assembleias fizeram uma vez aqui, o Hermes fez, o Luiz Celari fez, né, da Assembleia de Deus, e muita gente criticou. Nós criticamos. Eu critiquei, não sei o tom, mas eu critiquei. Por quê? Vender uma igreja de porta fechada é gado agora. Entendeu? E o que está acontecendo dentro são os falsos, irmão. Não creiam neles, são pessoas falsas. Pessoas que se aproveitam do evangelho. Aqueles que comem a carne das ovelhas. E são os cães. É uma palavra suja de falar, mas eles são os cães que comem a carne das ovelhas. E eles não se contentam só com isso. Muitas vezes pegam as ovelhas. Para fazer o quê? Né? Para desviá-las da palavra. E eles estão lá ensinando o quê? Mandamentos que são de homens. Coisas que Jesus fala que os fariseus impõem um jugo tão forte, tão pesado sobre a pessoa, mas eles mesmos não querem empurrar nem um pouquinho, nem com o mindinho deles querem dar uma ajudinha. Eles querem só colocar o peso. O peso. E não há peso em viver uma vida para Deus. Não há peso, porque você sabe aonde vai estar a recompensa. Quando você já sabe o final, é uma vitória certa, irmãos. Por isso que Jesus fala, vocês são mais que vencedores. Porque quando a vitória é certa, não tem porquê. Quando Davi escutava alguma coisa de Deus, ele falou assim, por onde vão passar? Tal lugar. Quando você vê um vento batendo nas orelhas, fazendo um barulho, pode ir que você vai vencer, Davi. E não tinha erro. Não tinha como ele perder, porque com ele estava o Senhor dos Exércitos. E conosco está o Senhor dos Exércitos. Conosco está o nosso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. O Deus de William Branham. Aquele que ele pregou com todo o coração e com toda a sua alma para viver essa mensagem. Amém. Deus abençoe a todos em o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Deus amado. Pois é. Quem tem ouvidos ouça, né? Amém. Quem tem ouvidos ouça. Já dizia já um velho ditado que diz só quem deve não tem. Né? Se a exortação não nos arranhou, né? Se não nos arranhou é porque nós estamos bem. Agora, se arranhou, é preciso cuidar disso daí, né? Precisa cuidar. Agora nós vamos parar e vamos fazer um inventário, né? Vamos fazer um inventário, vamos ver como está a nossa vida, como está a nossa situação, né? Talvez isso aqui para nós, assim, né? Sirva para uma vacina, mas para alguém que vai assistir isso na internet, é bom colocar a barba de molho, né? Como você tem dito. Nós vamos encerrar, mas eu quero repetir aqui, irmão, só esse parágrafo, porque, assim, ó, a versão, né, tá... É Goiânia, né? Goiânia, ela tá, a versão mais antiga, né? A mais nova, e aqui no tablet também da gravação da Voz de Deus, as duas são compatíveis. Aqui está dando um parágrafo 60 aqui, ó. Vamos ver dá uma diferença. Dá uma diferença de parágrafo, mas o conteúdo doutrinário é o mesmo, né? Traduções mais antigas, os parágrafos eram maiores, aí diminuiu, mas aí foram separando ela em parágrafos menores, mas assim, ó, no parágrafo 60, ele diz assim, ó, que o irmão leu, ainda é a mesma coisa hoje, não há cristão pela metade. É isso mesmo. Ou você é ou você não é. Não há homem bêbado e sóbrio, nem pássaro branco meio preto. Não. Nem pecadores santos. Só porque eu preguei a mensagem a vida toda, converti sei quantas mil pessoas, o ministério começou com o meu nome, e eu comecei, e eu preguei, salvei tantas almas, isso faz de mim, eu posso fazer o que eu quero?
Posso mexer na Bíblia, posso mexer na mensagem, posso tirar a Bíblia, a mensagem de cima do púlpito e começar a trazer frases de filósofos e tantas outras coisas para dentro da igreja e misturar essa toda coisa. Posso divorciar da minha esposa e casar de novo e falar que Deus me mostrou em sonho, eu tive um sonho, tive uma visão, eu posso casar de novo, tanto com a minha esposa, minha primeira esposa viva por aí, eu posso casar de novo e posso continuar em cima do púlpito pregando a mensagem? Me ajuda aí. Não. Agora eu sou louco, só se nós somos loucos de parar e sentar e ouvir um homem desse pregar. Se nós pararmos para ouvir um homem numa situação dessa, nós temos a mesma índole dele. Não interessa quem for. Não interessa. E eu disse isso em casa, eu falei assim, dentro da minha casa não se ouve a voz desse homem. Não se ouve. Pode ser quem for. Olha, tem tanta coisa que poderia ser. Não estou aqui pregando de novo em cima daquilo que o irmão pregou, mas é para nós encaixarmos a coisa aqui. E é dessa forma. E Deus tem que nos guiar dessa forma. Se nós estamos almejando o arrebatamento, né? Então é dessa forma que vamos trilhar. Nosso ministério está começando e nós vamos trilhar nisso. Amém. Trilhar nisso. Ah, reverendo tal, e para mim não interessa. Né? E aí o irmão Brando terminando aqui, ele diz ó, ou você é pecador ou é santo. Está vendo? Simplesmente não há meio termo. Ou você nasceu de novo, ou não nasceu de novo. Ou você está cheio do Espírito Santo, ou não está cheio do Espírito Santo. Não importa quantas sensações você teve, se você não está cheio do Espírito Santo, você não está cheio dele, de Deus. Está vendo? Se você foi preenchido por ele, sua vida mostra, aponta para ele, está vendo? Ninguém tem que dizer a outra acerca disso. Nota-se, vê-se, vê. Que Deus tenha misericórdia de nós. O Umbran chegou a dizer assim, se Deus tirar a mão de misericórdia da nossa cabeça sobre nós entramos para o caminho pior. Essa é a verdade. Aí, o irmão Brana, na mensagem, se não me falha, é essa mensagem mesmo que nós estamos lendo, escolhendo a lei ao invés da graça, e uma outra lá, envergonhados dele. O irmão Brando disse, minha mãe tinha um velho ditado que dizia assim, minha mãe, o irmão Brando falou que a mãe dele falava para ele assim, olha, vai, deita com o cachorro para você ver. Deita com o cachorro, porque amanhã você vai amanhecer cheio de pulga. Anda com esse tipo de gente. Conviva com isso para você ver. Daqui a pouco você está igualzinho. Está igualzinho. Por isso que Paulo falou isso a Timóteo, escreveu a carta aos Coríntios, ele diz assim, olha, não ande, não esteja, não estou falando de falar só, ele cita fornicadores, mentirosos, ladrões, roubadores e adúlteros e por aí vai, ele lista um monte de coisa. Ele diz assim, eu não estou falando que você não vai conviver com esse tipo de coisa, porque você vai ter que sair do mundo, você tem que sair para outro planeta para você não viver com isso. Mas ele fala assim, eu não estou falando desse mundo aí fora, eu estou falando de quem diz ser irmão. Que de ser irmão for fornicador, adúltero, ladrão e por aí vai, e lista de novo. E diz assim, aquele que diz ser irmão, ele diz assim, com estes nem comais. Não comais. Isso quer dizer, ele não está falando de comer arroz, feijão, batata, farofa, não. Comer palavra. Ter comunhão de espírito, de alma, com quem for assim, ué. E aí eu vou viver? Eu vou andar? O pastor, né, a igreja, como o irmão citou, tinha um monte de gente, tinha mais pessoas aqui e tal, e o pastor fazendo um monte de coisa, destruiu tantos lares, destruiu tantas famílias que nós conhecemos. Ai, meu amigo, não sei o que foi que me ordenou, pastor. Me ajuda aí.
interessa. Não interessa. Não era nem para estar, não era nem para assumir cargo na igreja. Não era para ter. Mas Deus tirou. Deus tirou. Sabe por que Deus tirou? Porque Deus tem responsabilidade com a sua palavra. E isso, irmão João, irmão Mira, é sinal de que tem alma eleita aqui. Por isso que saiu. Porque se não tivesse saído, se não tivesse alma eleita aqui, ele ia estar aqui ainda hora, até hoje. E a igreja está cheia do jeito que está. Saiu porque Deus tirou. Uma hora Deus ordena a coisa. Deus nos ajude. Vamos ficar em pé, vamos encerrar? Bom, Deus abençoe. Deus te ajude, dê unção cada dia. Foi bom, foi bom. Isso vai ficar na internet. Pode xingar, pode mandar. Eu deixei mesmo lá para ter os comentários, eu quero ver. Até hoje ninguém teve coragem de falar nada lá, não. Isso vai ficar lá. Isso vai para lá. Deixei na hora que baixar lá, nós já põe um tema aí. Não sei se você quiser escolher um tema para pôr. O senhor me fala, agora a gente já põe um tema lá. Eu gosto de colocar uns temas nas mensagens, né? Toda a nossa mensagem tem um tema. Né? Eu gosto disso. Deus te recompense, viu? Ore pela irmã, pela irmãzinha, viu? Por ela, de oração. Eu vou pedir para o irmão orar por mim, daí eu represento ela aqui, que eu sou esposo dela. Amém. Tá, a irmã Quitéria também, né? Está com inflamação na perna lá. Nós vamos orar por isso. Espero revê-los logo. Senhor, nós agradecemos a Ti por esse momento memorável que o Senhor nos deu. Espíritos errados têm entrado e têm tentado assolar vidas, almas e nos tirar da Sua presença. Pedimos a Ti que isso possa servir para nós como vacina, para nos vacinar, Senhor. Há tantos lobos vestidos em pele de cordeiro, ministérios enrustidos e coisas sombrias escondidas. Isso vem desvelar tudo e arrancar. Se tivermos com alguma inclinação a essas coisas, Pai, que o Senhor nos liberte, Pai. A palavra, ela liberta, a palavra corrige, a palavra exorta e a palavra põe as coisas no lugar. Nós pedimos a Ti em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude, tenha piedade de nossas almas. Senhor, estamos, queremos, anelamos a vida eterna. Abençoa as vidas. Oh Deus, nós pedimos a Ti, Pai, em nome de Jesus. Cada petição das nossas almas, Jesus. Nossas vidas, nossas almas. Deus, tenha compaixão de nós, Pai. Nós oramos em favor do irmão, do irmão João, sua família, Pai. Seus filhos, a irmã Tamires, o irmão Paulo, Jesus, tem misericórdia. A irmã Maria, a irmã Ana, lá longe, o irmão Geraldo, o irmão Jairo. Tenha misericórdia dessa família, Pai. Dessa família, tem misericórdia, oh Deus. Espíritos entraram e dilaceraram esses lares, Pai. Tem misericórdia, Jesus. Ajuda-os, que eles possam ter anseio de viver a Tua palavra, Pai. No nome de Jesus Cristo, com o perdão dos nossos pecados. Ajuda cada um de nós, despede cada um de nós, Pai, para nossos lares guardados e protegidos, debaixo do sinal, debaixo da Tua mão poderosa. Restante final de semana que tem chegado, Pai, ajuda-nos, Senhor. Guarde nossos lares, nossas famílias, nossas crianças, nossos filhos, Pai, proteja-os. No nome de Jesus é que nós te pedimos. Humildemente aos Teus pés, Pai, nós imploramos a Ti. Nós pedimos com o precioso nome de Jesus. Nome de Jesus. Nome de Jesus. Nome de Jesus. Amém. 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 Domingo nós teremos nosso culto de Santa Ceia. Amém. Já é o começo do mês, né? Começo do mês agora nós vamos ter o nosso culto de Santa Ceia. E nós convidamos todos para estar conosco. Viu? E aí teremos nosso culto de Santa Ceia no próximo domingo, se Deus permitir. Dia 15. Dia 15, lembrando, nós vamos ter o nosso primeiro batismo. Ah, que maravilha. Nossa magrelinha vai batizar, nós já marcamos o dia 15.
E queremos que todos vocês estejam lá. Nós ainda não temos nosso tanque batismal, né? Aqui. E nós vamos fazer lá no Jardim Colonial. Você que é um pouco longe, nós temos que atravessar a cidade, literalmente, né? Zona Norte para a Zona Sul. Mas será um tempo glorioso, estaremos lá. Amém. Vocês não conhecem, acho que vocês não conhecem toda a minha família, né? Assim, meus irmãos, sobrinhos e tal. Estarão todos lá. E aí eu queria que vocês fossem, viu? E mesmo se vocês fossem fazer esse esforço para ir, você não pode de Uber, não, vamos de Uber para lá, não tem problema não. Né? E aí, vamos lá cantar, fazer um culto lá, do batismo lá, e vamos almoçar lá, velho. Vamos fazer o almoço lá. Minha cunhada convidou nós para ir para a cozinha lá, né? Vamos fazer alguma coisa, né? Que seja um arroz meio papa lá, né? Põe água no feijão, lá, e um frango ensopado, mas vamos lá. Dá uns glória lá. Vai ser bom, dia 15 de junho. Tá marcado. Chegou, falei para você, Tef, e a água vai estar geladinha lá. Assim para mim, assim, aquele jeitinho dela lá. Mas até lá, Deus vai dar isso para nós lá, meio-dia, né? A água lá vai estar um pouquinho mais aquecida, nós empurra ela rápido lá e tira. Vamos afogar ela, como eu sempre digo, né? Nós queremos afogar no Quitéria, irmão. Tem que... Bom, Reinaldo. Tem que convencê-la, né? Quitéria aí tem um bote. Tem que convencer ela e deixar ela preocupada. Vários pastores aí já falaram, quer batizar a senhora. Nós estamos entrando na disputa agora, né? Vai ser um tempo bom, né? O dia que ela descer a água. Deus está esperando isso. Olha, Deus abençoe a todos. Deus abençoe. Então, domingo nós teremos nosso culto de Santa Ceia. Deus abençoe todos vocês. Recompense pela vinda. E, se o Senhor nos permitir, nós estaremos aqui no domingo que vem, se Deus quiser. Estaremos aqui. Vamos orar então, irmão. Vem cá. Vamos orar pelo irmão. Senhor, Deus Pai Todo-Poderoso, nós colocamos nossa mão sobre o nosso querido irmão Reinaldo, Pai. O Senhor conhece suas necessidades, aquilo que ele necessita, Senhor, está aqui representando a irmã Zilma. Pedi a oração, Pai. O Senhor conhece o coração da nossa irmã, Pai. O desejo da sua alma, o desejo do irmão Reinaldo, Pai, que o Senhor possa vir de encontro. Confirma pela tua palavra que foi ministrada nesta noite. Teu profeta, uma leitura tão tremenda que é os selos, Pai. E nós estamos posicionados ao lado desse ministério, que é o ministério profético de Apocalipse 10, versículo 7. Pai, em nome de Jesus Cristo, o Senhor possa liberar as bênçãos sobre o seu lar, sobre a sua família, Pai. A irmã Quitéria também, com inflamação na perna, Pai, que ela seja curada em nome de Jesus Cristo. Que toda dor, toda inflamação, tudo que está atrapalhando a vida da nossa irmã, Pai, em nome de Jesus, Satanás, tira suas patas sujas de sobre a propriedade do Senhor. Pai, em nome de Jesus, como servo do Senhor, nós suplicamos e liberamos as bênçãos sobre esta família, Pai, em nome de Jesus, que eles possam alcançar aquilo que eles estão necessitando, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deus abençoe, irmão Reinaldo, em nome de Jesus, leva lá a bênção para o seu lar, viu? Deus abençoe nossos irmãos da internet, Deus abençoe vocês todos. Estaremos no próximo culto, se o Senhor nos permitir, com a fé no Filho de Deus, a fé que vê esse mundo. Deus abençoe, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.